turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? Esse eu tô devendo faz um tempão, mas hoje, conforme prometido, tá aqui. Nós vamos fazer esse modelinho de laço, que ele é um pouquinho diferente do que nós fizemos lá na caderneta de vacinação e no porta-fraldas. Vamos fazer também esse modelo aqui, que foi o modelinho lá do porta-fraldas e da caderneta de vacinação. E esse menorzinho aqui. Então, presentear vocês, já que eu demorei tanto tempo, fez até aniversário para eu colocar esse lacinho no ar, nós vamos com o mesmo modelo fazer 3 tamanhos de lacinho. E aí, bora pro nosso passo a passo? Tá por essa parte aqui do lacinho. Então, para essa parte, nós precisamos de um pedaço de tecido e ele precisa ter 13 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Nós vamos dobrar ao meio e vamos passar a costura deixando uma abertura aqui de pelo menos 3 centímetros para poder desvirar. Eu estou utilizando a margem de meio centímetro aqui para a costura. Agora nós vamos pegar e vamos encurtar um pouquinho as quininhas. Agora nós vamos desvirar. E vamos acomodar bem direitinho esses cantinhos aqui. Não é com força, é com jeitinho. Vamos dar aquela passadinha para acomodar e assentar as costuras. Agora nós vamos pegar um pedacinho de manta acrílica. Aqui eu tô usando acrilon porque é bem fofinha. Ela tá medindo aproximadamente 13 por 8 centímetros e meio, 9 de altura. E não tem problema ela ficar passando um pouquinho da nossa parte superior do laço não, porque é até legal deixar passando um pouquinho para poder ficar bem certinho aqui os cantinhos, bem fofinho. Então nós vamos colocar agora essa mantinha aqui dentro. Vamos ajeitar, acomodar tudo bem direitinho. Essa abertura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui na volta todinha, na beiradinha, com a margem de menos de meio centímetro. Quando eu passar essa costurinha aqui ao redor, ela já vai fechar essa abertura aqui também. Eu criei o hábito de fazer da seguinte forma agora, para ele ficar com esse formatinho aqui. Eu vou dobrar aproximadamente 1 centímetro para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. E eu gosto de deixar as partes sempre viradinhas na mesma posição, se elas estão para fora ou para dentro. Dessa forma, assim. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a linha aqui no meio, e tem pessoas que já gostam de fazendo esse movimento com a agulha, né? E depois puxa e faz o laço, mas assim eu acho que eu controlo melhor. E vou dar umas laçadinhas aqui para poder fixar, e aí ele já vai dando o formatinho
do laço. E essa linha depois vai ficar escondida no acabamento aqui. Então, eu dou umas 4, 5 voltas, deixando ele na mesma proporção de um lado e do outro, e vou arrematar aqui essa costurinha. Então, essa primeira parte tá prontinha. Nós vamos reservar e vamos fazer agora essa parte aqui de baixo. Para nossa parte de baixo, nós vamos precisar de um retângulo medindo 23 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. Nós vamos dobrar ele ao meio e já vamos fixar uns alfinetinhos ou vincar com ferro. Então, ele está dobradinho ao meio, tá? Eu já coloquei os alfinetinhos para poder me ajudar. E o que que nós vamos fazer? Nessa parte aqui de baixo, nós vamos marcar meio centímetro. E nessa parte aqui superior, de fora para dentro, tem 2 centímetros, tá? De fora para dentro, 2 centímetros e aqui meio centímetro. Eu vou iniciar minha costura aqui, vou subir e aqui eu tô usando a margem de um pezinho de máquina, que vai dar a margem aqui total de 0,75, tá? E vamos deixar a abertura também para desvirar. O que que eu já vou fazer? Como vocês já viram no passo anterior, como que eu coloco a mantinha depois dele pronto, nesse aqui eu vou mostrar um outro jeitinho. Eu já vou para a máquina, eu tô com um pedacinho de manta aqui e você corta ela toda um pouquinho maior. E nós vamos costurar já com a manta aqui no lugar. Isso facilita na hora de desvirar. Mas para poder costurar com a mantinha no lugar, ela tem que estar toda um pouquinho maior. Depois é que nós vamos refilar. Agora, nós vamos repetir o processo, ó, de pra fora, pra dentro, vamos fazer essas dobrinhas de novo, tá? E eu utilizei ele nessa posição aqui. Então, a gente também precisa fixar isso aqui porque ele solta, né? Vamos repetir o processo aqui com a nossa agulhinha, linha, tá? E vamos fazer umas voltinhas assim, para poder deixar isso aqui reforçado. Umas 3 voltinhas já tá legal. Então, eu vou sair aqui. E aí, o que que eu faço? Antes de colocar esse detalhe aqui de acabamento, eu já vou prender aqui também ele no lacinho, porque isso ajuda na hora de colocar o acabamento. Então, eu vou dar mais umas 2 voltinhas aqui, 2 ou 3, e vou arrematar essa costurinha aqui atrás. E aí, tem um segredinho, que é para ele ficar bem bonitinho. Então, já tá quase prontinho. Agora, nós vamos fazer essa partezinha do acabamento que fica aqui. Esse aqui, ele já tá no tamanho certinho pra gente poder costurar
e depois arrematar. Mas normalmente eu não faço só um lacinho, eu faço mais de um. Então eu já pego um retalho de tecido, a largura dele aqui, largura de 5 centímetros, pelo tamanho de retalho que eu tiver. Agora, se vocês quiserem fazer certinho para um lacinho só, 9 centímetros é suficiente. 5 centímetros de largura por 9 centímetros de comprimento. E aí eu coloquei o meu pedacinho de acrilon aqui e vou passar a costura com meio centímetro aqui, tá? Então, agora eu vou passar a costurinha fechando isso aqui já com o acrilon dentro. Por que que eu não preciso me preocupar em desvirar? Porque quando eu for colocar no lacinho, essa parte aqui, ela vai ficar pra dentro, ela não vai aparecer. Só o que aparece é essa partezinha aqui de fora. Então, gente, depois de costurado ele vai ficar assim, você pode cortar aqui um pouquinho o excesso, tá? Para que essa parte aqui não apareça quando a gente for colocar o acabamento no laço. Então, vamos supor que ele estava essa tripinha e aí eu cortei com 9 centímetros aqui de comprimento. Vou pegar o nosso lacinho, eu vou acomodar esse aqui na parte do meio, vou vir dessa forma e agora eu vou alinhavar aqui, eu vou costurar isso aqui com linha e agulha à mão. Aqui nós vamos cortar, deixa ali uma margem de meio centímetros mais ou menos, de onde a gente costurou. E para que ele não fique assim aberto, nós vamos vir aqui pelo lado do avesso e vamos juntar essas partezinhas aqui e vamos costurar aqui mais ou menos até 1 centímetro da parte aqui do detalhe do laço para baixo. E o nosso lacinho vai ficar assim depois de pronto. Não tem problema ele ficar dessa forma aqui, porque essa parte não vai aparecer, ela vai ser aplicada na peça que vai ser feita. E para quem chegou até aqui, nós vamos ter uma dica extra, como que a gente faz essa partezinha aqui menor. Mais gorduchinho na parte de baixo do lacinho, eu vou botar ao lado para vocês poderem ver. Tá vendo? Esse é mais compridinho e esse aqui é mais curtinho e larguinho. Então, a única coisa que muda é essa parte aqui de baixo, porque a de cima e a do meio são as mesmas medidas, tá? Para fazer ele assim, mais gordinho, eu cortei essa parte de baixo com 20 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. Vamos repetir o processo do mesmo jeitinho, dobrar, vamos colocar aqui os alfinetes para deixar a abertura para desvirar e 2 centímetros de dentro para fora, 2 centímetros de dentro para fora, vamos fazer a costura aqui da mesma forma que fizemos anteriormente. Menorzinho, que foi o que eu utilizei lá no porta-fraldas, né, ele com essa partezinha aqui menor, é só cortar essa parte aqui com 18 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. O processo é o mesmo. Dobra ao meio, marca 2 centímetros de fora para dentro e faz a costura aqui deixando a abertura para desvirar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho. Desculpa pela demora, mas tá aqui. Laços, laços e mais laços. Um beijo e até a próxima!